Matemática, simples, simples, simples e prática. Essa videoaula foi feita especialmente para você, aluno ou aluna do primeiro ano do ensino médio, que está fazendo as atividades do PET, mas não quer tão somente copiar a resolução das atividades, quer aprender de fato. E nessa videoaula eu coloquei de uma forma diferente, de uma forma ilustrada o conteúdo, para que você entenda a fundo o tema que foi proposto no PET para essa semana, beleza? Dentro do tema Semelhança de Triângulo, da página 14 da apostila do PET, volume 5, eu trago para você a correção das atividades 1, 2 e 3, semana 1, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 5. Antes de iniciarmos a correção dessa atividade número 1, a gente vai voltar lá na apostila e revisar alguns conceitos. Olha, a gente está trabalhando com semelhança de triângulos. Quais são as condições para que dois triângulos sejam semelhantes? Para reconhecer se dois triângulos são semelhantes, existem três casos. O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo. O que significa isso? Significa que se você tiver dois triângulos com dois pares de ângulos semelhantes, esses triângulos são semelhantes. Tipo aqui, olha, está demarcado com um risquinho, aqui também está demarcado com um risquinho, indica que esses ângulos têm a mesma medida, são congruentes. Esses que estão marcados com três risquinhos, da mesma forma, são congruentes entre si. Logo, se eu tenho o ângulo BAC congruente ao ângulo EDF e tenho o ângulo BCA congruente ao ângulo EFD, eu tenho dois ângulos que são semelhantes. Logo, eu posso dizer que o triângulo ABC, que é esse em verde, é semelhante ao triângulo DEF, que é esse aqui em cor de rosa, certinho? O segundo caso é o caso LLL, lado, lado, lado. Se dois triângulos tiverem os três lados proporcionais, eles são semelhantes entre si. Tipo aqui o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF, esse verdinho é semelhante ao cor de rosa. Por quê? Porque diz aqui que o lado AB sobre o lado DE, que é o correspondente nesse triângulo aqui, é igual ao lado BC sobre o lado EF, que é o correspondente nesse triângulo rosa, que é igual ao lado AC sobre o lado DF. Ou seja, se você coloca esse lado sobre esse, tem que ser igual a esse sobre esse, são os correspondentes, que tem que ser igual a esse sobre esse. Esse é o segundo caso, caso lado, lado, lado. E por último, o caso lado, ângulo, lado. Se tiver um lado proporcional ao outro, um ângulo congruente ao outro e outro lado proporcional ao lado do segundo triângulo, esses triângulos são semelhantes. Tipo aqui, olha, o lado AB, ele é proporcional ao lado DE, porque o lado AB sobre o lado DE tem que ser igual ao lado AC sobre o lado DF, que é o seu correspondente. E o ângulo A é congruente ao ângulo D. Então, nesse caso aqui, a gente pode confirmar que os triângulos são semelhantes, beleza? Voltando aí à nossa atividade, que diz o seguinte: duas escadas estão apoiadas no chão e cada uma, pelo topo, há um muro vertical, ambas formando o mesmo ângulo com o chão, conforme mostra a figura. Sabe-se que a escada menor tem 5 metros e que a maior tem 8 metros de comprimento. Além disso, o muro mais baixo tem 3 metros de altura. A altura em metros do muro mais alto é quanto? Então aqui a gente pode verificar que esses triângulos têm muito em comum. Diz aqui que o lado menor do triângulo menor é 5 metros, o lado maior do triângulo maior é 8 metros. Diz que a altura do triângulo mais baixo é 3 metros. E aí eu preciso procurar a altura em metros do muro mais alto. A altura do muro mais baixo, 3 metros. A altura do muro mais alto, quanto? Então, eu posso dizer que esses triângulos são semelhantes? Vamos ver. Se voltarmos à apostila, o caso lado, ângulo, lado, diz que se um ângulo é congruente ao outro entre dois lados que são proporcionais entre si, os triângulos são semelhantes. Então, é o nosso caso. Por quê? Esse ângulo é congruente a esse. Então, enquadra no terceiro caso, critério lado, ângulo, lado. Por que lado, ângulo, lado? Porque o lado, que é o muro, é proporcional ao outro lado, que é o muro. O ângulo aqui em questão é proporcional a esse. E esse lado, que é a hipotenusa desse triângulo, é proporcional a esse. Então, lado, ângulo, lado. Então, nós podemos usar uma regrinha de 3 simples, colocando 5, que é a hipotenusa do triângulo pequeno, sobre 8, que é a hipotenusa do triângulo grande, o correspondente, e tem que ser igual
A3, que é a altura do muro no triângulo pequeno, sobre x, que é a altura do muro no triângulo grande. O cuidado é o seguinte, tem que trabalhar com os lados proporcionais. Tipo, eu peguei o 5, que é a hipotenusa do triângulo pequeno, eu tenho que pegar o 8, que é a hipotenusa do triângulo grande. Senão, não funciona. Se você pegar errado, trocado, tem que ser os lados correspondentes. Tipo 3. O 3 é a altura do muro. No outro triângulo, o x é a altura do muro. E aí é só multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x. 8 vezes 3, 24. X é igual a 24 sobre 5. Que dividido dá 4 vezes 5, 20 para 24. Sobra 4. Não dá mais para dividir por 5, vírgula no quociente, 0 no resto, transforma isso aqui em 40 décimos, né? E aí 8 vezes 5, 40 para 40 nada, ou seja, 4,8. Alternativa correta, letra B, de bons estudos. A atividade número 2, muito interessante também, diz o seguinte, na figura ao lado estão representados 5 praças e as ruas que ligam essas praças formando 2 triângulos ABC e EDC. Sabe que o segmento AB e DE são paralelos, AB e DE são paralelos. Então, esse segmento de reta é paralelo a esse. Vou destacar aqui para você. Sabe-se que AB é igual a 800. AB é igual a 800, olha aqui, ó, AB é igual a 800, do A até no B. E DE é igual a 1000. DE é igual a 1000. Do D até no E, o ED vale 1000. Também diz que o DC vale 500. Se o DC vale 500, nós temos aqui do D até no C, 500. Diz também que o EC vale 600, do E até no C, 600. Arthur partiu do ponto A e passando pelos pontos BC e DC, nessa ordem, retornou ao ponto A. Nesse percurso, Arthur caminhou o equivalente a quanto? Então, basta você verificar se esses triângulos são semelhantes. Primeiro, olha, se você olhar esse ângulo alfa e esse ângulo beta, eles são o quê? Opostos pelo vértice, então são congruentes, né? A mesma medida, alfa e beta. Por quê? Isso é uma tesourinha. Se você abrir o de cima, você abre o de baixo. Se você fechar o de cima, você fecha o de baixo. Então, eles são congruentes, têm a mesma medida. Isso porque são opostos pelo vértice. E esse ângulo é semelhante a esse. Por que justificativa? Porque são alternos internos. Se abrir essa tesourinha, abre essa. Se fechar essa aqui, fecha essa. Então, como são alternos internos, são congruentes, têm a mesma medida. Logo, o triângulo ABC, que é o de cima, ele é semelhante ao triângulo CED, que é o de baixo, pelo caso, ângulo. Ou seja, esse ângulo é congruente a esse ângulo é congruente a esse, beleza? Então, os seus lados são proporcionais. Logo, a gente pode usar a regra de 3, dizer que 800, que é o lado maior desse triângulo, está para 1000, que é o lado maior desse triângulo, assim como x, que é o lado menor desse triângulo, está para 500, que é o lado menor desse. Cortamos. Aqui a gente pode simplificar. Cortei 2 zero, cortei 2 zero, cortei 1 zero, cortei 1 zero. X é igual a 8 vezes 50, 400. Aqui também eu posso fechar 800 sobre 1000, já chamei de x vezes pegar y sobre 600. Assim, eu posso simplificar aqui, porque quando a gente simplifica, simplificar aqui, olha, de um lado e do outro. Y igual 8 vezes 60, 480. E agora é só somar tudo aí, ó. 800, que é o lado de cima, mais 400, mais 480, mais 600, mais 500, mais 1000, que vai dar 8 aqui, 8 e 4, 12, 4, 16, 6, 22 e 5, 27, levamos 2 e 1, 3. 3.780, alternativa correta, letra A. Na atividade número 3, diz, na figura abaixo, os triângulos ABC e XYZ possuem 2 pares de ângulos congruentes indicados por cores iguais. A medida do segmento XZ em centímetros é quanto? Então, para facilitar aqui o entendimento, eu vou até girar um pouco esse triângulo, destacar o segmento XZ, olha aí, está destacado em azul. Girando esse triângulo ABC, para que ele fique na mesma posição do XYZ, dá para a gente perceber que eles possuem 2 pares de ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. Esse ângulo em verde é congruente a esse, e esse ângulo em amarelo é congruente a esse. Logo, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo XYZ pelo caso ângulo-ângulo. O que é caso ângulo-ângulo? É o caso dos 2 triângulos terem 2 pares de ângulos com as mesmas medidas. Aqui nós temos esse aqui congruente a esse e esse congruente a esse.
E quando isso acontece, a gente pode aplicar a regra de 3 simples jogando os lados proporcionais. X é correspondente a 8x sobre 8 e 6 é correspondente a 5, 6 sobre 5. E aqui é só multiplicar em cruz, 5x igual a 48. X igual a 48 sobre 5, simples assim. Então a alternativa correta é a letra C. C de congruente e C de conto com você para a próxima videoaula, onde eu estarei corrigindo as atividades 4, 5 e 6 desse PET volume 5. E para assistir a próxima, basta você clicar no balãozinho que está aí no canto superior direito e já emendar os seus estudos, beleza? E se você gostou da videoaula, deixa aí seu comentário, compartilha nos seus grupos de estudo. Afinal, quanto mais a gente compartilhar essas videoaulas, mais pessoas vão ter acesso ao conhecimento. E conhecimento é a chave do sucesso. Espero que você tenha gostado e o aguardo para a próxima videoaula, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, Curte o canal do vovô e dá um like. aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.